Boa noite. Boa noite. Todos nós que fizemos uma caminhada com o Senhor, nos tornamos seus discípulos e suas testemunhas. Por isso, deveremos assumir a missão de levar esse conhecimento e esta experiência do Cristo a todas as pessoas. Fiquemos em pé para darmos início à nossa celebração. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova e de ser missionário e de evangelizar o mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejamos todos nós bem-vindos a este querigma. Este querigma, ele é o encerramento da catequese que nós fazemos da primeira comunhão, da crisma e de adultos. É um querigma de envio, sempre colocamos por último. Este ano estamos fazendo diferente, transmitindo, estamos gravando todos, então faremos mais alguns. Mas este aqui, então, é uma bênção que nós vamos dar para os pais, principalmente para que possam continuar testemunhando Jesus Cristo no mundo, principalmente para os seus filhos. Então, que a gente possa participar da celebração de coração aberto, permitindo a ação de Deus. Invoquemos o Santo Espírito. Enchei os corações dos vossos fiéis
exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação a que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Ele foi quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um só é o Senhor, uma só nossa fé, um só nosso
nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Um só é o Senhor. Uma só nossa fé. Um só nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Todos nós batizados no Cristo, foi na sua morte que fomos batizados. Um só é o Senhor, uma só nossa fé, um só nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Pelo batismo fomos sepultados, fomos sepultados com Ele na morte. Um só é o Senhor, uma só nossa fé, um só nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Para que nós também, como Cristo ressuscitou dos mortos, levemos vida nova. Um só é o Senhor, uma só nossa fé, um só nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Um só é o Senhor, uma só nossa fé, um só nosso batismo. Um só Deus é nosso Pai. Aleluia, 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 aleluia. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, vamos cantar o canto do querigma. Por causa da santa palavra, por causa da libertação, por causa do reino de Deus, pra vivenciar a doação, o Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Por causa do Evangelho, por causa de nossa nação, por causa da nossa esperança, por causa de um mundo irmão, o Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Por causa de um mundo mais justo, por causa de tanta opressão, por causa da falta de vida, para defender os irmãos, o Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Todos nós somos enviados, nós que estamos recebendo essa catequese, principalmente os pais aqui das crianças, 2 anos de catequese que estamos aqui. E o Senhor hoje, nesta noite, quer enviar a todos os pais, a todos que foram catequizados também, para anunciar o amor de Deus a todas as pessoas. Sermos profeta. O profeta faz 2 coisas. O profeta denuncia e anuncia, sempre assim. Então o profeta denuncia tudo o que está errado, para que seja mudado, transformado, e o profeta anuncia a boa nova. Se só anúncio não é profeta, se só denuncia também não é profeta. Tem que denunciar o mal, mas propor algo. Aquele que denuncia algo de errado tem que propor algo para fazer o caminho correto. Então o profeta denuncia e anuncia. E assim somos chamados também, cada um de nós, né, a anunciar esse amor de Deus a todas as pessoas. Então, como fazemos sempre nos querigmas, vamos olhando um pouquinho os trechinhos aqui da palavra de Deus, fazendo um comentário e que ela possa arder os nossos corações. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado.
a primeira coisa que aparece é Galileia. E a Galileia, por que a Galileia? Porque a Galileia tem judeus e pagãos. É uma região que está misturada os povos, tem muitos pagãos. Se nós pegarmos Jerusalém, a Judéia, só tem judeu. Pegarmos a Galileia, tem judeu e pagãos do mundo inteiro. Então quer dizer que Jesus Cristo é o primeiro sinal. Jesus Cristo nos envia não somente para pregar a palavra de Deus aos de igreja, os judeus, mas para pregar para todos os povos. Então, inclusive, outra parte do evangelho fala assim, Galileia dos pagãos. Galileia dos pagãos. Tem mais pagão do que judeu na época. Então, a Galileia, é isso que nós somos enviados a anunciar. No monte que Jesus lhe tinha indicado. O monte sempre é o sinal do encontro com Deus. Deus fala através da montanha. Na montanha, Deus se manifesta. Então, Deus é que está falando, é o próprio Deus Pai que está enviando cada um de nós para profetizar, para evangelizar, para falar sobre o seu nome. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, os discípulos prostraram-se diante de Jesus Cristo, porque o reconheceram. Principalmente para o povo judeu, para nós não tanto, mas para o povo judeu, para o povo muçulmano, são muito rígidos, muito rígidos. Então, assim, não se ajoelha, não se prostra diante de ninguém que não seja Deus. Os povos pagãos não, isso, aquilo, uma imagem, uma coisa, outra, mas para o povo judeu é muito sério. Então, quando eles se prostram diante de Jesus, significa que eles reconhecem que é Jesus, sabem que é Jesus, têm certeza que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, vem Jesus, reconhece Jesus, se prostram, reconhece que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Em seguida aparece uma frase aqui, eu sempre leio um monte de Bíblia, leio 8, na verdade, 8 Bíblias diferentes, inclusive evangélica, para poder comparar o texto para saber de um para o outro. 2 delas trouxe a possibilidade de uma nova, da frase, que pode ser 2 formas, que foi aqui. Ainda assim alguns duvidaram. Então, meu Deus do céu, chegou até o fim e mesmo assim alguns duvidaram. Mas 2 Bíblias dizem o seguinte, não, a frase no grego, ela pode dizer outra coisa. O verbo do jeito que está pode dizer o seguinte, a tradução pode ser aqueles que tinham duvidado. Aqueles que tinham duvidado. Então essa e totalmente, ou uma versão ou outras 2 são cabíveis com o texto. Você pegar o texto das 2 ideias. Eu vou pegar essa ideia que aqueles que tinham duvidado. Porque está chegando no fim. Não tem mais dúvida. Se eles se prostram diante do Senhor, não pode duvidar, fica contraditório. Se vê, reconhece que Jesus é o Senhor, se prostra diante dele, como é que pode duvidar? Então a palavra seria mais essa, aqueles que um dia duvidaram. Quantas vezes que os próprios apóstolos duvidaram de Deus? Quantas vezes duvidaram de Jesus? Quantas vezes ficaram, mas não é? Vamos seguir, não vamos seguir? Jesus é muito radical, é assim que nós temos que fazer. Quantas vezes nós estamos aqui também pensamos, será que está certo? Será que é assim mesmo? Será que a Igreja Católica está certa? Será que a palavra de Deus está certo? Como é que eu devo fazer? Será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso é verdade? Aqueles que duvidaram, mas que agora não duvidam mais. Prostraram-se diante de Jesus, reconheceram que é o Filho de Deus, aqueles que um dia duvidaram. Então, acho que essa tradução está mais correta. Agora não tem mais dúvida. Agora todos, porque diz que os 11 viram Jesus e os 11 se prostraram. Ninguém duvidou. Não teve ninguém ali, mas todos reconheceram Jesus. Que nós possamos sempre reconhecer Jesus, passando no meio de nós. Jesus Cristo que está presente aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo está presente na Assembleia. Jesus Cristo está presente na comunhão, na Eucaristia. Jesus que fala conosco com sinais. Jesus que comunica o amor de Deus a cada um de nós. Jesus que nos dá esperança. Jesus que perdoa os pecados. Jesus que nos conduz à vida eterna. É esse que nós somos convidados a anunciar. A ter essa experiência concreta de Jesus e anunciar às outras pessoas. Então Jesus aproximou-se e falou, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é para todos. Jesus enviou os apóstolos para anunciar o amor de Deus para todos.
E nós que estamos aqui hoje, nós que frequentamos a igreja, nós que participamos, nós que comungamos, nós que fazemos parte da comunidade, nós que reconhecemos Deus agindo em nós, somos convidados hoje a ir ao mundo inteiro a anunciar o Evangelho. Começando pela casa. Por isso que o principal papel de vocês que estão aqui, principalmente hoje os pais, é transmitir a fé aos filhos. A catequese não terminou, não é assim que começou, fez 2 anos, acabou, está pronto. Não, é o início. Como a primeira comunhão também não acabou nada, começou. É a primeira comunhão de muitas comunhões. Quer dizer, a partir de agora que eu estou dando um passo, a partir de agora que vai começar. Então é muito importante que os pais se preocupem com os seus filhos. É importante que seus pais tragam os filhos na igreja, eduquem os filhos na fé. Principalmente quando são novinhos. Quando chegar nos 13 e 14, não controla mais. Até essa idade você traz na igreja, vem com você, acompanha os pais. Quando chega aos 15, 16, então, pai, mãe, vocês são muito... Não quer nem sair junto. Nem sair junto com os pais, quer, tem vergonha dos pais nessa idade. Então agora chegou o momento. É agora o momento de anunciar. É agora o momento de catequizar os próprios filhos. Então assumir essa missão. A igreja ajudou vocês. Mas não é a igreja que catequiza. Os catequistas são auxiliares, o padre é auxiliar. Quem deve catequizar os seus filhos são os pais. Porque está o dia todo com os filhos. É os pais que vivenciam, os pais que conhecem, os pais que estão ali. É a missão de cada um de vocês. Então essa palavra envia hoje a cada um. Nós que somos batizados, nós que temos a oportunidade de participar de uma igreja, que nós possamos anunciar a partir da nossa família aos outros o amor de Deus. Nós somos chamados a tornar Cristo presente no mundo. Isso é muito importante, porque no Evangelho que nós vamos ver aqui, Jesus subiu aos céus. Quer dizer, a minha missão acabou. Agora não sou mais eu que vou fazer, agora são vocês que vão fazer. Jesus sobe ao céu e deixa a comunidade. Jesus deixa a igreja. Para quê? Para que a vida em comunidade, o amor entre os irmãos, o perdão, a misericórdia, a tolerância, aprender a viver com o outro, nós possamos tornar no mundo Jesus Cristo. Essa é a função da igreja. Por isso que dizemos que a igreja é sinal, sacramento de salvação. A igreja não é a salvação, nunca foi. A salvação é Jesus Cristo. Jesus que dá a vida por nós, Jesus Cristo que nos salva. A igreja é sinal de salvação, sinal, sacramento, torna presente a salvação de Deus. Quando os irmãos se reúnem, quando os irmãos partilham os bens, quando os irmãos se perdoam, quando os irmãos têm esperança diante do sofrimento, problema, tragédia, quando os irmãos não entram em pânico diante da morte, do sofrimento, quando os irmãos colaboram com tantas coisas, é aí que Jesus Cristo age em cada um de nós. É aí que nós tornamos Cristo presente no mundo. Então nós somos essas pessoas que tornam, como igreja, Jesus presente no mundo no dia de hoje. E continua a palavra, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Anunciar o quê? O amor de Deus, principalmente. Lembra que o pecado original fez o seguinte: o ser humano duvidou da bondade de Deus, duvidou. E tendo duvidado da bondade de Deus, o ser humano preferiu a si mesmo a Deus. E se afastou de Deus. Então é exatamente esse o problema. Então o problema é duvidar do amor de Deus e não obedecer a Deus. Obedece a si próprio. Então duvido que Ele existe, duvido que Ele me ame, e por isso o rejeito, e por isso me torno Deus. Então o oposto é exatamente isso. É que eu reconheço o amor de Deus, que eu me sinta amado por Deus e que eu obedeça a Deus. Foi a palavra usada aqui, né? Ele disse essa palavra, ensinando-os a observar, obedecer, observar tudo o que eu vos ordenei. Amor, misericórdia, perdão, compaixão, né? Esperança de vida eterna, falar para as pessoas, e assim por diante. Partilha, ajuda, não sei. Quantas coisas boas nós podemos fazer. Frutos concretos. Coisas concretas para ajudar a pessoa a se sentir bem. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus não nos abandona. Jesus está conosco. Mas fala, mas como é que Jesus age, Padre? De espírito para espírito. Jesus age de espírito para espírito. Temos que entender isso. Jesus age no nosso espírito. Nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. Nos ergue, nos perdoa, nos ilumina. Mostra o caminho, nos inspira. Mas Jesus não faz trabalho.
Jesus não limpa a casa. Jesus vai para São Paulo trabalhar todos os dias. Entendeu? Jesus não vai fazer o serviço. Jesus não vai governar. Jesus não vai ser o prefeito da cidade. Entenderam? Jesus não vai fazer as coisas assim em nós. Jesus age dentro de nós para que nós possamos fazer. Então Jesus não nos abandona. Jesus habita dentro de cada um de nós. E se nós pararmos para escutar, Ele vai falar, Ele vai agir. Se nós permitirmos, Jesus Cristo vai fazer muitas coisas por nós. Jesus Cristo vai de verdade nos ajudar e nos conduzir à vida eterna. E Paulo, então, fala desse amor, então. Desse amor de Deus que deve ser anunciado. Jesus Cristo anuncia, prega, fala. As comunidades cristãs vivenciam essa experiência e transmitem para os outros. Por isso que é importante pegar depois as cartas de Paulo. Porque a vivência concreta da comunidade daquilo que Jesus Cristo falou. Então ele dá umas coisas claras aqui, ele dá umas pistas. Vamos ver as pistas que ele fala, daquilo que Jesus Cristo falou. Vão, anunciem o meu amor. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Deus nos chama. Deus nos chama. Chama o quê? A sermos anunciadores do seu amor. Com toda humildade e mansidão. Com humildade e mansidão, sem grande auê, sem não sei o que lá, sem papapá. Humildade. Deixando Deus agir na simplicidade. É só pegar Santo Antônio. Por que Santo Antônio arrasta multidões? Por causa da humildade. Por que o Papa Francisco arrasta multidões? Por causa da humildade. É a humildade. O que uma Santa Dulce? Pega os santos. O que esses santos? Por que esses santos atraem tanto? Por que é interessante olhar santo? Por que nos emocionamos quando pensamos no santo? Por que nos emocionamos quando chegamos perto do Papa? Porque sentimos a humildade, a simplicidade, não outra coisa. Porque na nossa humildade, na simplicidade, Deus pode agir no mundo. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Olha que bonito. Não falou para amar, não, ele sabe, está bem consciente aqui. Ó. Não falou assim, tem que amar todo mundo. Falou, não, tem que aguentar. Aguenta o seu marido, aguenta a sua esposa, aguenta os seus filhos, aguenta o genro, aguenta a nora, aguenta os vizinhos, suportai-vos uns aos outros, porque estamos no mundo. E no mundo tem conflitos, no mundo tem atritos, no mundo tem coisa. Então ele fala uma coisa bem concreta, suportai-vos uns aos outros com paciência. Cada um de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Um mais esperto, mais rápido, um é bonzinho, outro é ruinzinho. Um é devagar, outro não sei o que lá, o outro pensa assim, o outro pensa assado. Vocês sabem como é que é essa coisa toda. Então, ter paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também é uma só esperança a qual fosse chamado. Há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Um só Deus, um só Espírito, uma só igreja. A igreja de Cristo, isso é importante também. Quando fala uma só igreja, não é a igreja católica, é a igreja de Cristo. Por isso que o documento Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 8, vai dizer, essa igreja, que é a igreja de Cristo, não a nossa aqui, ela subsiste na igreja católica, como também subsiste na igreja evangélica. Então não é a nossa igreja, não é a instituição. Nós não anunciamos a instituição. Nós precisamos da instituição para organizar. Se não fosse a instituição, não tinha igreja construída aqui. Se não fosse a instituição, não tinha o banco aqui. Se não fosse a instituição, não tinha um sacerdote pago para cuidar de vocês. Entendeu? Tem que ter a instituição. Mas o importante não é anunciar a instituição católica. Não é esse o objetivo. A instituição católica, a igreja católica está a serviço do reino de Deus. Para anunciar o amor de Deus ao mundo. Então essa igreja, que é a igreja de Cristo, ela subsiste dentro da igreja católica. É essa igreja que nós anunciamos, né? Não anunciamos estrutura, mas anunciamos o amor de Deus. Anunciamos a vida em comunidade. Anunciamos a palavra de Deus. É isso que anunciamos a todas as pessoas. Para que todos nós possamos ser um em Deus. Porque Deus disse aqui, permanece em todas as pessoas. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Foi ele quem instituiu como alguns como os apóstolos, outros como profetas, outro ainda como evangelista, outros, enfim, como pastores e mestres. Quer dizer, todos têm dons. Todos nós aqui temos dons. Não temos dons? Todo mundo sabe fazer bem alguma coisa. Não sei o que você sabe fazer bem, mas todo mundo sabe fazer bem alguma coisa. Tem coisa que não sei fazer de nenhum. Desenhar, não sei de nenhum. Cantar, muito menos.
Escrever também não, é um horror. Então escrever não é comigo, né? Difícil escrever, detesto escrever. Eu digito no computador. Escrever é um horror. Fazer um texto, uma carta também, nossa, peno bastante. Desenhar, meu Deus do céu, que horror. Parece criança de primeira série lá, primária, aqueles desenhinhos lá, não consigo fazer nada. Cantar, meu Deus do céu. Né? A oração eucarística decorei, então fica a cabeça assim meio decor, não sai daí. Eu sou um papagaio, aí canto. Mas se vai cantar outra coisa, né? Deus me livre e guarde. Então tem muita coisa que eu não sei fazer. Mas tem outras que eu sei. Sei pregar, sei ensinar, sei ajudar. Tem muitas coisas que eu sei fazer. Assim é cada um. Ninguém tem todos os dons. Mas todo mundo tem dons. Todo mundo tem algo que saiba fazer, que saiba organizar, que possa ajudar. Então, o que está dizendo aqui? Todos os dons que você recebeu de Deus, coloque a serviço uns dos outros. E eu convido vocês, irmãos e irmãs, né? Que nós que chegamos aqui agora, junto com a pandemia, né? Chegamos com a pandemia, ficou meio truncadas as coisas, mas nós precisamos que a nossa igreja continue. Então, não sei vocês, eu não os conheço, né? Porque eu cheguei, já estava no final da catequese, não conheço vocês. Mas é importante que vocês, pais, trabalhem na igreja, façam alguma coisa. Pequena coisa que seja, mas ajude. Todo mundo é convidado a ajudar. Se cada um fizer um pouquinho, é bom para todo mundo. Sempre tem um serviço que eu posso fazer. Sempre tem uma pastoral, um trabalho, uma coisa. E se nós tivermos mais gente, melhor. Faz várias equipes. Tem que trabalhar menos. Mas é importante fazer alguma coisa. Ter uma missão na igreja. Então ele disse aqui que foi distribuído dons para todo mundo. Que todo mundo então coloque esses dons a serviço do próximo. Porque lembra, qual é o resumo do mandamento? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Talvez até ama a Deus, né? Você cultua, você reza, tudo. Mas e o próximo? Não faz nada? Não posso ficar sem fazer nada pelo outro. Precisamos ajudar uns aos outros. Então, eu preciso colocar a serviço do irmão, do próximo. Assim, ele capacitou. Deus dá capacidade. Não somos nós por conta própria, mas Deus capacita para poder fazer. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para o serviço, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, como eu disse. O que é o corpo? A gente chama de corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? É a igreja. E o que é a igreja? Assembleia, povo de Deus reunido, congregado. A congregação. Quando nos reunimos em assembleia, quando estamos juntos, unidos, Deus se torna presente na unidade. E Deus age em nós e age no mundo. E aí nós somos igreja. Nós tornamos Cristo presente no mundo. Isso chamamos corpo místico de Cristo. Tornar-se Cristo presente. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. De cada um de nós, de todo batizado. Todo batizado tem a missão. Todos batizados. Porque todo batizado é sacerdote, profeta e rei. São 3 munos. Não é o padre só que tem os 3 munos. São todo mundo. Quando a criança é batizada, dizemos que você é sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, aquele que reza, liga Deus ao mundo, o mundo a Deus. Profeta, anuncia, fala de Deus. Rei, aquele que administra as coisas de forma boa, de forma correta, de forma justa. Então, todo mundo é convidado a rezar. Todo mundo é convidado a falar, a ajudar, a demonstrar. Todo mundo é convidado a fazer as coisas certas. Somos todos nós convidados. Até que chegue, olha que bonito, hein? Último versículo, fantástico de hoje. Até que cheguemos todos juntos, a humanidade toda, todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Unidos na fé, nessa crença que Jesus nos salva, nos ama, nos perdoa, teremos conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento pertence ao céu. O céu é o mundo do conhecimento. No céu o que é, não tem discussão. No céu todo mundo conhece tudo e não tem discussão. Isso é isso e acabou. Aqui não. Aqui é o mundo das sensações. É tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Não é definido, claro, isso, é aquilo, uma coisa e outra. É o mundo das sensações. É o mundo da percepção. Então nós vivemos no mundo da percepção. Não é o mundo do conhecer, daquilo que é de fato, real, concreto, absoluto, eterno. Nós estamos no mundo que muda, que é, que não é, que é.
Nós estamos num mundo assim. Por isso que disse aqui que nós temos que conhecer aquilo que é imutável, conhecer aquilo que é eterno. Então, conhecer Jesus significa isso. Eu conheço a divindade. Isso dá firmeza porque é a verdade, a realidade, aquilo que de fato é. E unindo a eles, voltaremos ao estado de perfeição que Deus criou. Olha a palavra que foi usada aí. Estado de espírito. Estado de espírito. Para nós lembrarmos o estado, sempre lembro estados da água. Quais são os 3 estados da água? Né? Líquido, gasoso, sólido. Líquido, a água da torneira, gasoso, sai lá do chuveiro, a água assim, a fumaça que sai, as nuvens, e sólido, o gelo. É a mesma água. Só que uma vez a água é líquida, outra hora ela é gasosa, outra hora é dura, pedra de gelo. Assim é a nossa alma. Nossa alma foi criada, está no catecismo, né? Nossa alma foi criada num estado de espírito de justiça. Deus não criou essa bagunça, não. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou no estado de justiça. Mas o ser humano, pelo pecado original, quis ser Deus, perdeu esse estado de justiça. E caiu num estado de injustiça. É o que só tem nesse mundo. Nada funciona. Tudo é injusto, nada certo, as coisas não funcionam. Então diz aqui a palavra que o nosso objetivo, unidos na fé, conhecendo o Cristo real, verdadeiro, que nós possamos receber de volta o estado de espírito que nós perdemos com o pecado original. Resumidamente seria voltar a ser um com Deus, ser filho de Deus. Deus nos criou para ser seu filho, Deus não criou para estar aqui. Nós que estamos aqui. Mas Deus nos criou para viver com Ele na vida eterna. Tá? Então que nós possamos ouvir essa palavra e ela possa de verdade nos ajudar a cada um de nós. A que nós possamos, como disse, anunciar esse amor de Deus a todas as pessoas. Eu vou dar uma bênção para vocês agora, uma bênção de envio. Geralmente, sempre assim, a igreja tem 2 coisas, palavra e gesto. Tudo é palavra e gesto, palavra e gesto. A palavra é a oração que eu vou fazer, é a bênção. O gesto não vou fazer hoje, vou fazer diferente, seria impor as mãos. Eu ia impor as mãos um por um, né? Eu ia impor as mãos um por um e soprar o Espírito Santo. É isso que nós íamos fazer a oração, depois forma uma fila aqui, o padre impõe as mãos em cada um, dá uma bênção e sopra sobre cada um o Espírito Santo. Mas por causa do coronavírus não podemos fazer isso, tá bom? Então esse gesto de impor as mãos um por um, porque eu quero tocar, sentir, que você sinta mesmo. O Padre me abençoou, eu fui abençoado, é importante sentir. E o sopro do Espírito Santo vou fazer apenas para todo mundo no próprio lugar, tá? Mas isso é exceção hoje. Mas que cada um se sinta enviado. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todo mundo tem algo que sabe fazer, né? Simples. Todos nós podemos ajudar. Todos nós podemos ajudar. Então vamos ficar todos em pé e eu vou fazer esta oração de bênção. Dignai-vos, Senhor, confirmar em seu propósito com a vossa bênção paterna esses vossos filhos e filhas que anseiam por entregar-se ao trabalho de evangelização do povo de Deus, para que se esforcem por instruir os seus irmãos em tudo que aprenderem com a meditação da vossa palavra, de acordo com a doutrina da igreja, e juntamente com eles alegremente vos sirvamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o canto do querigma então, e vamos ficar em pé mesmo, vamos cantar o canto, e esse canto então é o envio, tá bom? Aquilo que eu falei. Agora eu ia fazer isso, uma fila aqui, abençoar todo mundo, enviar todo mundo, mas vamos ser enviados do lugar. Escutando essa palavra, fala, Deus me ama e ama mesmo. E Deus quer que eu ajude, Deus quer mesmo. Colocar-se a serviço. Cada um faz um pouquinho e todo mundo é beneficiado. Então escutemos essa palavra, né, em pé, com força, sentindo que hoje Deus envia. O Senhor enviou esse irmão, né? O Senhor escolheu esse irmão. O Senhor escolheu esse irmão. 2 vezes. O salmista canta primeiro e nós segundo. Por isso que é 4 vezes. Ele canta, nós cantamos, ele canta, nós cantamos. Tá bom? Então vai ser assim.
Depois a outra parte, todos juntos. Então cantemos com fé. E a letra vai dizendo por quê? Por causa do povo, por causa da necessidade, por causa do amor, por causa... Presta atenção na letra, vai dizendo por que Jesus nos envia. Por causa da santa palavra, por causa da libertação, por causa do reino de Deus, para vivenciar a doação, o Senhor escolheu este irmão. Todos. O Senhor escolheu este irmão. Salmista. O Senhor escolheu este irmão. Nós, bem bonito, vai lá. O Senhor escolheu este irmão. O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Por causa do Evangelho, por causa de nossa nação, por causa da nossa esperança, por causa de um mundo irmão, o Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Por causa de um mundo mais justo, por causa de tanta opressão, por causa da falta de vida, para defender os irmãos, o Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Pode sentar um minutinho. Quero saber aqui quem que mora no território da paróquia. Vou explicar qual é a paróquia. A paróquia é da Anhanguera para cá, da Avenida Jundiaí e 9 de Julho. Formam um triângulo. Da Anhanguera para cá. Tá bom? Depois da Avenida Jundiaí para baixo, do outro lado. Porque para lá da Anhanguera é o Retiro, outra paróquia. Para lá da Avenida Jundiaí é Frederico Ozanam, outra paróquia. E para lá da 9 de Julho a paróquia Nova Jerusalém. Tá bom? Então nós estamos no meio. Acho que deu para entender. Quem que mora nesse meio é erga a mão? Só para saber. Ou é tudo de fora? Erga a mão alto, quero ver. Isso. Muitos são de fora, né? De outros lugares, moram fora do território. Então, é isso. Nós somos convidados a anunciar esse amor de Deus, a se colocar a serviço, seja aqui na nossa paróquia, se moramos aqui, seja em outra paróquia, não importa. Sempre podemos fazer alguma coisa, né? Se colocar a serviço dos irmãos, falar um pouquinho do amor de Deus. Talvez assim, mas não sei falar, não tenho dom para falar. Mas eu posso ajudar, posso arrumar, posso organizar, posso ceder minha casa. Nós vamos começar agora, né? Vamos começar logo. Vamos fazer celebração nas casas, para reunir os irmãos nas casas. Pode oferecer a casa, já ajuda.
Então, uma vez por mês, sei lá, né? Na sua casa, na garagem, lá um lugar assim, pronto, vamos celebrar lá. É uma maneira, porque celebra vem os vizinhos, porque te convida para a igreja, muita gente não vem. Mas se é ali mais na região, geralmente é mais fácil. Esse tipo de coisa, tá? Que nós podemos fazer. Então, não perca o contato, os catequistas sabem de vocês, que sintam todos hoje, então, enviados pelo Senhor. Cada um fazer um pouquinho, é muito simples. Se cada um faz um pouco, tudo se resolve. Que nem lavar louça, né? Aquela louça enorme, ai que horror. Se cada um lavar o seu, lavar um pouquinho, está resolvido. Pouquinho, rapidinho, está tudo resolvido. Deixar para um só, é um Deus nos acuda. Né? As crianças adoram lavar louça, não adora? Quando a mãe manda lavar louça, deixa eu olhar as carinhas aqui. Nossa, como gostam, né? Já vou, mãe, né? Assim, toda casa é igual. Vai lavar louça, já vou, vai nada. Né? Se não chegar perto, aquela coisa assim. Então, cada um faz um pouquinho e todos nós seremos beneficiados. Vamos ficar em pé agora e elevar a Deus as nossas orações. Nossa resposta: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus eterno e misericordioso, que quereis a salvação de todos os homens e desejais que todos cheguem ao conhecimento da verdade, nós os agradecemos, pois destes ao mundo por Mestre e Redentor o vosso Filho unigênito. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Enviaste Jesus Cristo para evangelizar os pobres, anunciar a redenção dos cativos e pregar um tempo de graça. Fazei crescer a vossa igreja para que abrace os homens de todas as línguas e nações. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Chamai a todos os homens, das trevas para a vossa luz admirável, para que, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos habitantes do céu, da terra e da mansão dos mortos. Fazei de nós verdadeiras testemunhas do Evangelho da salvação. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos um coração reto e sincero para escutar a vossa palavra e fazei que apareçam em nós e no mundo frutos mais abundantes. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai, bondade das preces feitas pela vossa igreja aqui reunida. Derramai o vosso Santo Espírito, para que todos nós possamos ser fiéis à vossa igreja, sermos testemunha do vosso amor em nossas vidas e anunciarmos aos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite a todos e de em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. O Senhor escolheu este irmão. 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 O Senhor o enviará, o enviará, o enviará. E ele profetizará, profetizará, profetizará. Por causa
de um mundo mais justo. Por causa de tanta opressão, por causa da falta de vida, para defender os irmãos, o Senhor escolheu este irmão. O Senhor escolheu este irmão, e o Senhor o enviará, o enviará, o enviará, e ele profetizará, profetizará, profetizará.